30. Aleluia. Que bom ver você aqui nesta noite, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de alegria. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso é o cuidado de Deus, é a presença de Deus. Diz assim a palavra nesta noite: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer comigo: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Próximo, meu filho. Faz os meus pés como os das servas, ou em outro, dos servos, e põe-me nas minhas alturas, adestra as minhas mãos para o combate. Aleluia. Oh, glória a Deus. Dá uma olhada para a sua mão assim, faz assim, dá uma olhadinha na sua mão aí, por gentileza. Dá uma olhadinha na sua mão assim, ó. Às vezes a gente se sente fraco, às vezes a gente se sente impotente, às vezes a gente olha para nós mesmos e fala: o que eu vou fazer agora com esta situação que se levantou? O Senhor está dizendo: eu adestro as tuas mãos para o combate. Oh, aleluia! De sorte que os meus braços, aleluia, quebrarão um arco de cobre. Você crê nesta palavra? Também me deste o escudo da tua salvação. Cadê os salvos em Cristo Jesus? A sua mão direita me susteve e a sua mansidão me engrandeceu. Eu quero ministrar sobre a tua vida agora. Você que acredita em palavra profética, pela palavra qual está escrito, a inerrante, a infalível palavra de Deus, eu quero ministrar sobre você que acredita. Aleluia! Deus vai te engrandecer. A palavra está dizendo que Ele é quem engrandece, Ele vai engrandecer você, a tua casa, a tua família. Você acredita? Levante a sua mão e vamos louvar ao Senhor Jesus. Por quê? Na sequência nós vamos já estar louvando o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, eu louvo o teu nome, Senhor, eu exalto o teu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e a tua palavra, Senhor Jesus, ela nos ensina a confiar, a acreditar e a clamar a Ti, que é poderoso no céu, na terra, e tem todo o controle. E neste momento, Senhor,
Senhor, eu apresento diante de Ti este pedido de oração. Senhor, pela vida da Vera, do Jorge, da Isabela. Senhor, eu apresento essas pessoas diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode alcançá-los dentro da necessidade que eles possuem, dentro, Senhor Jesus querido, daquilo que eles necessitam. As Tuas misericórdias podem alcançá-los também pelas mãos que se levantaram aqui dentro do templo, por aqueles que estão no seu lar acompanhando este culto, Senhor, e que estão necessitados de um milagre, necessitados, Senhor, de uma intervenção divina nas Tuas vidas. Eu oro, Senhor, por este Teu filho que está neste momento acompanhando este culto através desta gravação. Senhor, estenda a Tua mão sobre esta casa, estenda a Tua mão sobre este lar, estenda a Tua mão sobre esta família. Venha abrir as portas de emprego, venha, Senhor Jesus querido, trazer a provisão diária. Senhor, venha trazer libertação para aquele filho que está aprisionado nas drogas, venha trazer libertação para aquele filho que está, Senhor, aprisionado, ó Deus querido, no meio do tráfico, aquela filha que está, Senhor, presa no meio, Senhor Jesus querido, da prostituição. O Senhor pode alcançar este pai, Senhor, que está, Senhor, preso no vício, do tabagismo, do alcoolismo. O Senhor pode alcançar essa pessoa, Senhor, que está acompanhando este culto, esta oração, sem saber o que fazer. Deus, Tu pode alcançar também esta vida, encher este coração de gozo, de paz, de alegria, transformar, curar, libertar e, acima de tudo, salvar, ó Deus, porque Tu és o Deus que salva, o Deus que liberta. Senhor, eu Te agradeço por esta noite, por este culto abençoado, e que o Teu nome aqui seja engrandecido. Nós Te louvamos em o nome do Senhor Jesus. Tome seu assento. De nada tem
vez para cultuar esse Deus tão maravilhoso. Aproveito que você já está de pé. Encontre aí o texto no Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, no capítulo de número 9, e a partir do verso de número 57. Lucas, capítulo 9, a partir do verso de número 57. Está ali projetado para aqueles que não trouxeram, de repente não possuem uma Bíblia. Lucas capítulo 9, verso de número 57. Está escrito: aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm couvis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Tome o seu assento. De fato, meu pastor, esse povo é top. Essa plateia está bonita, empolgada, animada, feliz, e tudo por isso, porque o Cristo, o Filho do Deus vivo, através do Espírito Santo, habita em nós, é o que nos produz esta alegria e que nos faz manifestar esta alegria como adoração ao céu. Eu estou muito feliz, muito contente por tudo que Deus ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Deus tem feito nesta igreja, que é a igreja do Senhor, por tudo que Deus tem falado, as maneiras que Deus tem falado, a forma que Deus tem operado, trabalhando em vida de pessoas, libertando, nos abençoando. Nós, apesar do momento, nós temos vivido momentos assim maravilhosos na presença do Senhor nosso Deus. E eu quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós, orado por esta igreja, orado por esse ministério, pela juventude, pelos adolescentes, porque nós estamos de pé primeiramente por causa de Deus, por causa da palavra e do Espírito Santo, mas junto a isso nós continuamos de pé por conta de pessoas que nos apresentam em oração, e as coisas dão certo, e Deus abençoa, porque tem alguém que pela madrugada, que pela manhã, em algum momento, em algum horário, em algum lugar, está orando a Deus e apresentando a obra do Senhor, e Deus tem abençoado, tem crescido, tem prosperado. Eu tenho certeza que o Senhor Deus está feliz com isso, porque se Ele tem se manifestado a nós desta maneira, é consequência de uma fidelidade de Deus, Nós tivemos ontem uma EBJ maravilhosa, muito maravilhosa, e eu descobri que eu estava ontem ali no ninho de águia, Olha que bênção, eu sou uma águia, quase que eu grito lá de cima: eu sou águia, tão animado que eu estava, E eu tenho parte aqui dessas águias, glória a Deus por isso, queridos, e tudo isso por conta da oração de vocês, Por conta da oração do nosso pastor, por conta do empenho desses jovens, e eu sei que Deus vai nos levar muito mais além, não só a juventude, porque a igreja não é feita só da juventude, a igreja é feita das crianças, dos adolescentes, dos adultos, das pessoas mais maduras, anciões.
A igreja é um corpo que se completa e nós precisamos uns dos outros, e é assim que nós vamos caminhar, com a sua experiência, com a sua oração, com o seu incentivo, né? E com a sua contribuição, e o reino de Deus, ele vai continuar crescendo, prosperando, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Queridos, eu li um texto com os meus irmãos que Lucas escreveu no capítulo de número 9, a partir do verso de número 57. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele neste momento, no versículo de número 51, né, que antecede este versículo que nós lemos, no mesmo capítulo vai dizer que aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, ou seja, para a sua volta para o céu, manifestou firme o propósito de ir a Jerusalém. Então nós vamos entender que Jesus aqui, ele está indo, caminhando em direção a Jerusalém, para que ele vá cumprir o propósito de Deus, né? Está se aproximando a Páscoa, onde eles vão comemorar a sua última ceia, a sua última Páscoa ali com os discípulos, né? Ele manifesta esse desejo e a sua trajetória é em direção a Jerusalém. Aqui nesse texto, a Bíblia vai nos dizer que ele mandou que os seus discípulos fossem ali, né, em uma aldeia dos samaritanos, preparar um lugar para que eles pudessem descansar ali, né, porque estavam na sua trajetória. Os discípulos foram ali e chegaram lá e eles foram barrados pelos samaritanos, porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem, eles não tinham comunhão, né? No Evangelho de João, no capítulo 4, ali vai estar contando a história do encontro de Jesus com uma mulher samaritana no poço de Jacó. E quando Jesus pede água para aquela mulher, ela vai dizer: como é que tu, sendo judeu, pede água para mim, né, que sou uma mulher samaritana? Então, os irmãos conhecem a história e sabem que os judeus, eles não se davam bem com o samaritano. O judeu, o samaritano, não podia, não iria a Jerusalém para adorar no templo, né? O samaritano adorava no monte, o judeu adorava ali no templo em Jerusalém. Então essa era uma das divergências que tinha entre o judeu e o samaritano, não se davam bem. Quando os discípulos chegam nesta cidade ali dos samaritanos, né, para preparar um lugar, os samaritanos olham para eles e reconhecem que eles estão indo para Jerusalém. Então falam: não tem lugar aqui para vocês. Os discípulos de Jesus ficaram bravos, né? Eles desviaram naquele momento ali, ficaram bravos, enfurecidos, chegaram, falaram para Jesus: o Senhor quer que nós ordenemos que caia fogo do céu e consuma eles igual Elias fez? Imagine, irmão, o sentimento no coração deles. Eles estavam bravos, né? Estavam bravos, lembraram que uma vez irritaram Elias, e Elias, né, mandou ali cair fogo do céu, né, naquele desafio que ele teve. Então, queridos, Jesus disse para ele: não, o Filho do Homem não veio destruir, o Filho do Homem veio salvar. Então, o propósito de Jesus é a salvação. Diz o texto que Jesus então foi para uma outra região, né, para um outro lugar ali, em busca de hospedagem. E nessa ida de Jesus, no verso em que nós lemos, de número 57, Jesus aqui, ele é abordado pelo homem, e este homem, ele se coloca à disposição de Jesus. Ele diz: aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. Então este homem se aproxima de Jesus e se coloca à disposição de Jesus.
Queridos, e é curioso a resposta que Jesus dá para este homem. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, acredite, Deus, Ele é onisciente, então Ele conhece todas as coisas. Jesus conhecia quem era este homem, que se aproximou dele e se ofereceu para seguir Jesus. Então Jesus dá essa resposta: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para ele: olha, ô Senhor, eu quero dizer uma coisa para você. O momento que eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo, perceba que Jesus está indo para Jerusalém para cumprir o propósito de Deus. Então Jesus está dizendo, não é que Jesus está dizendo: olha, eu não tenho casa, não é que Jesus está dizendo: eu não tenho onde dormir. Jesus está dizendo para este Senhor: olha, meu Senhor, eu vou deixar uma coisa bem clara para você. O momento não é um momento para descanso. Eu quero dizer que me seguir é uma situação que dá trabalho, porque eu estou vivendo em um período onde eu estou indo cumprir um propósito de Deus, e eu não tenho tempo para estagnar, eu não tenho tempo para outra coisa. Eu vou logo lhe avisar: quer seguir? Venha, mas a situação comigo é desse jeito, não tenho tempo para descanso. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas olha, o Filho do Homem não tem hora para sair, não tem hora para chegar. O negócio é que o trabalho é árduo, a coisa comigo é séria. Queridos, há estudiosos que dizem que este homem era Judas. Nós vamos ver em várias passagens da Bíblia Jesus chamando pessoas, convidando pessoas, que é o caso do texto que nós vamos ler aqui mais para frente, no versículo de número 59, quando Jesus, ele, neste mesmo período, nessa mesma trajetória, ele disse a este outro homem que não é revelado a sua identidade. Ele disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quando você olha esse texto e não analisa ele com mais precisão e mais cuidado, a impressão e o impacto que se tem é que Jesus está sendo uma pessoa incompreensível, porque o que se dá a entender de primeiro momento é que esse homem, ele está vivendo um luto. É que aquele que lhe deu a vida, aquele que foi o seu progenitor, está agora deitado dentro do esquife, dentro do caixão. A impressão que nós temos é essa, e é por isso que na maioria das vezes, por muitas vezes, eu tive esta sensação: nossa, mas como Jesus está sendo, me parece que incompreensível, insensível com este homem que está enlutado. Mas na verdade, irmãos, este homem não estava enlutado. O pai deste homem ainda não havia falecido. O pai desse homem estava idoso, porém ele ainda estava vivo. Essa era uma expressão do momento para dizer o seguinte: eu vou deixar, olha a resposta dele para Jesus: eu vou deixar, Jesus, deixa que meu pai morra, para que eu venha herdar a minha herança
interessante. Depois que eu herdar a minha herança, então eu vou te seguir. Queridos, perceba uma coisa muito interessante dentro deste versículo, dentro desse texto. Um homem se oferece e Jesus dá aquela resposta para ele. Agora Jesus está convidando um homem que está dando uma desculpa para Jesus. Ele fez um convite e o homem mostrou logo um argumento para ele. Senhor, é o seguinte, eu tenho algumas coisas ainda para resolver, sabe? É que eu tenho uma herança para receber. Mas o problema, pastor, é que o pai ainda não tinha morrido. Então ele tinha que esperar o pai morrer para que ele recebesse a sua parte. Aí então é que, segundo ele ia seguir a Jesus. Curioso, né? Queridos, você acredita que nos nossos dias não é diferente? Nós somos convidados por Jesus, nós somos chamados por Ele, e a proposta dele é anunciar o reino de Deus. Mas quando nós recebemos a proposta de anunciar o reino de Deus, então os nossos argumentos eles surgem. Senhor, mas o problema é que eu não posso agora, porque, Senhor, eu não concluí ainda os meus estudos, Senhor, eu não tenho ainda uma profissão. Aí o camarada estuda e tem a profissão. Senhor, o problema agora, Senhor, é que eu não consigo te seguir, né, e fazer, obedecer o teu chamado, é porque eu não tenho ainda um bom emprego. Aí ele arruma um bom emprego. Senhor, mas o problema agora, Senhor, que eu não consigo te seguir, é que eu ainda não me aposentei, Senhor. Aí, meu irmão, por aí vai. Aí aposenta, Senhor, mas o problema, Senhor, é que agora eu estou sim aposentado, mas sabe, Senhor, os ossos doem agora. Eu tenho umas dores no corpo, sabe, me incomoda. Eu sei que o Senhor vê. Eu sei que o Senhor sabe que eu tenho dificuldade agora, Senhor. Aí é por isso, meus irmãos, que o escritor de Eclesiastes vai dizer: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer: eu não tenho contentamento neles. É a realidade que este homem estava vivendo neste momento, apresentando o seu argumento diante de um chamado que o próprio Cristo tinha feito para ele. Meus irmãos, o que este homem precisava viver e o que este homem precisava ver era para aqueles dias. Para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém, cumprir um propósito de Deus. Então, meus irmãos, aquela oportunidade, daquele jeito, ele nunca mais teria. Nunca mais ele teria. Era a única. Aquele era um privilégio que ele estava tendo, em ser chamado, em ser convocado pelo Cristo. Mas só que quando chega mais à frente, nós vamos ver outra situação. Mas Jesus disse para ele, observou: deixa os mortos
enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Veja bem, Jesus disse: olha, meu querido, é o seguinte, deixa que aqueles que estão mortos espirituais, deixa que aqueles que estão cegos espirituais, que só priorizam mesmo as coisas daqui, que só esperam mesmo nesta vida, que a felicidade deles, a confiança deles é depositada totalmente nessas coisas. Porque quando ele escreve no mesmo livro de Lucas, no capítulo de número 6 e no versículo de número 4, ele vai estar dizendo: olha, nós não temos como servir a dois senhores, senão nós amamos mais a um do que o outro, senão nós desprezamos um por causa do outro. Ali ele vai estar dizendo, usando a expressão Deus e mamão, que mamão quer dizer coisas daqui, coisas desta vida. Ele disse: não tem condição de fazer isso. Mas quando chega no versículo 33 do mesmo capítulo de número 6, ele vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Antes deste versículo de número 33, ele vai listar tudo quanto nós precisamos, tudo. Ele vai dizer: Deus, olha, o Senhor não veste os lírios do campo. O pastor pregou uma mensagem linda alguns dias atrás sobre lírios. Ele não veste o lírio do campo, Ele não dá o pão para as aves. Ele vai listar toda a nossa necessidade. Então o que ele está dizendo nesse texto? Deixa que os mortos espirituais vai enterrar e fique cobiçando a herança, fique cobiçando aquilo que é terreno, porque o meu propósito contigo é maior. Porque o que você está vendo é uma herança terrena, passageira e transitória. Querido, se aquele homem soubesse o que ele estava para ver, ouvir e sentir, eu acredito que a resposta dele seria diferente. E na maioria das vezes, a nossa recusa para entender e para obedecer o chamado de Deus, ele se dá justamente por isso, porque nós vemos aquilo que nós podemos conseguir, aquilo que nós podemos conquistar, aquilo que nós podemos herdar. Senhor, mas olha, se eu trabalhar desse jeito em tantos anos, mas eu estou com uma montanha, eu estou com uma fortuna, quando eu vou conseguir a minha casa na praia? E Deus está dizendo: não, deixa isso para ir para quem já está morto. O meu propósito contigo é anunciar o reino de Deus. Quando ele caminha mais na frente, ele disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. Outra situação que parece ser injusta, né? Meu Deus, mas como assim? Jesus quer que o cidadão, esteja na rua e de repente não vá nem em casa dizer: tchau, eu estou indo, conheci Jesus e agora eu estou indo seguir Ele. Não é isso. Jesus disse: olha, não dá. Veja bem, o texto seguinte vai estar explicando isso. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus não estava dizendo para este moço, para este homem, que ele não tinha o direito de ir lá
eu estou me despedindo, eu estou indo seguir a Jesus agora. O que este moço queria, o que este homem queria, era festar. Ele queria fazer uma despedida, não uma despedida do tchau, do eu estou indo. Eu recebi um chamado e eu estou indo atender esse chamado. Então Jesus falou para ele: olha, não dá para festar agora, o tempo já está, eu não tenho mais tempo, eu estou indo para Jerusalém cumprir o propósito de Deus, eu não tenho mais tempo. Não dá para festar, não dá para priorizar outra coisa a não ser o reino de Deus. Então ele usa a profissão do momento, o que era comum, a atividade camponês no momento, dizendo que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Queridos, eu acredito que tem pessoas mais velhas que quem sabe já até trabalhou com isso, arar a terra com animais, comandante Odeir, arar a terra com animais, tem ali toda uma estrutura, seguro no animal, e você vai atrás dele para arar o eito da terra. Irmãos, aquele risco de terra que o arado vai revirando, ele tem que ser em uma sequência, não é isso, comandante? Ele tem que ser em uma sequência, um próximo do outro ali, em uma linha, para aquilo ficar tudo bonitinho. Jesus estava dizendo o seguinte para eles: quem pega aqui no arado, não dá para fazer isso aqui, porque o propósito é fazer uma linha reta, e se olhar para trás, o negócio vai entortar, não vai sair de uma forma correta. E eu quero dizer uma coisa para ti, cidadão, que quem lança a mão no arado não é apto para o reino de Deus, porque no reino de Deus não serve desse jeito, não serve aqui, ali, acolá. As coisas no reino de Deus, elas têm que ser do jeito de Deus, e do jeito de Deus não faz curva, do jeito de Deus tem direção, tem rumo, tem propósito. É isso que ele estava dizendo. Não dá para olhar para trás, não dá para querer buscar outra coisa, porque se olhar para trás o foco vai mudar, e o foco ele não pode ser mudado. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito semelhante aos dias que Jesus estava caminhando para Jerusalém. Jesus estava indo, caminhando para a roda final do seu ministério, e nós estamos caminhando para os dias finais da igreja na face dessa terra. Quer olhar para trás? Olhe, mas não serve. Quer fazer as coisas do seu jeito? Faça, mas para Deus não serve. Queridos, é a palavra, não é rigor humano. Se eu estivesse produzindo essas palavras, esse texto, pelo meu próprio punho, pela minha própria compreensão, mas é Jesus quem está vivendo essa situação, essa resposta, esse convite, quem está fazendo é Jesus, o Rei do Universo. É Ele quem está falando isso. Então, meus irmãos, a nossa grande realidade hoje é essa. Nós temos tido outras prioridades, e que na lista das nossas prioridades
na maioria das vezes, Jesus não está no topo delas, porque nós temos muita coisa a fazer ainda antes de ouvir um chamado de fé e obedecê-lo, porque nós nos apegamos às nossas conquistas, aos nossos sonhos. Os nossos sonhos acabam avolumando muito mais, os nossos sonhos acabam tomando muito o nosso tempo, e nós não temos tempo para Deus. O nosso tempo para Deus é o que sobra. O que sobra nós damos para Deus. Que justiça da nossa parte, porque Ele nos deu a sua primícia, nos deu o seu primogênito, nos deu o seu melhor, e continua nos dando o seu melhor. Acredite, você tem a melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho, e glorifique a Deus por isso, porque nós temos uma mania de insatisfação, de buscar mais e não glorificar e agradecer Deus. Eu tenho um carro que o Senhor me deu, obrigado Senhor. Eu tenho um trabalho que o Senhor me deu, obrigado. Eu tenho uma família que o Senhor me deu, obrigado. Eu tenho a igreja que o Senhor me plantou, obrigado por isso, Senhor. Nós temos o melhor de Deus. Deus nos dá o seu melhor, e nós temos essa feia mania de dar para Deus o que sobra, o que não é sacrifício, o que não é esforço, o quando dá, o quando sobrar, o quando eu puder, se der, se eu tiver disposição, se a noite for conveniente, se o dia for conveniente, se eu me agradar de isso ou daquilo outro, eu vou. Se não, paciência. Queridos, Deus está nos vendo, o Senhor está nos vendo com muito amor, mas esse Deus, que é um Deus de amor, acredite que Ele é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus muito amoroso, o nosso Deus é um Deus muito carinhoso, é um Deus muito misericordioso, é um Deus muito abençoador, mas Ele é um Deus justo, meus irmãos, e a sua justiça também, assim como o seu amor, a sua justiça também, ela se manifesta quando necessária. Queridos, então esta é a grande verdade deste texto em que nós lemos, que Cristo nos chamou e está nos esperando dizer: Senhor, sim, eu sei que os dias se findam, eu sei que não há mais tempo para nada, eu vou abraçar, Senhor, a tua obra, eu vou abraçar o teu reino, eu não vou olhar para trás, eu não vou esperar, Senhor, eu chegar no topo da minha carreira, eu não vou esperar, Senhor, eu chegar no topo ali da minha faculdade, eu não vou esperar, Senhor, aí eu tenho um trabalho numa multinacional, eu não vou esperar, Senhor, comprar uma mansão ali no Alphaville, eu não vou esperar, Senhor, nada disso. Eu quero dizer para o Senhor que eu vou dizer sim para o Senhor hoje, porque se o Senhor quiser me dar mansão no Alphaville, vai ficar muito mais fácil eu com a mão no arado, porque Senhor, se o Senhor quiser que eu chegue numa multinacional, eu vou chegar muito mais fácil eu estando com a mão no arado, Senhor, porque se o Senhor quiser prosperar na minha vida, para ti será muito mais fácil eu estando com a mão no arado, porque os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos sonhos, muito maiores do que os nossos sonhos.
as coisas que Deus tem para nós é muito melhor. Nós ouvimos ontem uma palavra maravilhosa nesse sentido, que o que Deus tem para nós é melhor daquilo que nós queremos, é muito melhor. Mas a proposta dele é essa: não olha para trás, não retrocede, não pensa em voltar, porque quando se pensa em voltar, se muda o foco, se muda o propósito, e a coisa sai de qualquer jeito, e os dias são maus, e a qualquer momento vai soar uma trombeta, que levemos a sério ou não, que confiemos ou não, que cremos ou não, uma hora a trombeta vai soar. Cristo vai vir buscar um povo que está com a mão no arado. Trabalhar no arado não é trabalho de escritório, é trabalho pesado, é trabalho no campo, é trabalho no sol, trabalho árduo, não é moleza. Mas o trabalho de Cristo não foi moleza também. Ele passou por situações duras. Diz que ele era, Isaías profetiza dizendo, ele é homem de dores. Esse homem, ele é experimentado no trabalho, sabia o que era trabalhar. Não pense que pelo fato de Cristo ser um filho de Deus, ser Deus, ele era um bambambam. Não, ele trabalhou também. Ele sabe o que é sol, ele sabe o que é dar duro, queridos. Então ele disse em João capítulo 14 que o servo não é melhor do que o seu Senhor. Nós não somos melhor do que o nosso Rei, do que o nosso Cristo. Se Ele foi um pouco mais, nós podemos ir, porque Ele disse que nós faremos coisas maiores do que aquelas que Ele fez. Veja que nós somos assim tão fragilizados em algumas situações, que esses dias atrás eu estava indo para o trabalho, eu até compartilhei isso com os jovens, e eu fiquei pensando sobre o jejum. E eu disse, meu Deus, mas como é difícil jejuar, né? E na mesma hora, irmãos, eu lembrei que Jesus passou 40 dias. Eu digo, meu Deus, como eu sou fraco. Meu Deus, como eu sou fraco. 40 dias. E às vezes para a gente renunciar o café da manhã é um sacrifício, meu pastor. Mas é sacrifício mesmo, que a barriga grita, a coisa fica difícil. E veio na mesma hora, 40 dias. Digo, o sangue de Jesus tem poder, me ajuda. Queridos, você com certeza é mais crente do que eu e consegue com mais facilidade. Mas eu tenho dificuldade, mas aos poucos Deus vai me ajudando, viu? Aos poucos Deus vai me ajudando, e Deus vai me abençoar, e vai continuar nos abençoando, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus ministrou ao meu coração nesta noite. Não deu para vibrar muito, mas eu sei que foi comida, porque a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu, é o que vai nos manter de pé, é o que vai nos ajudar a pensar sobre a nossa vida cristã, é o que vai nos ajudar a pensar sobre o compromisso que nós temos com Deus, é o que vai nos ajudar a olhar para dentro de nós e fazer aquilo que todo mês nós lemos: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque quando nós nos julgamos, diz a Bíblia que nós não seríamos julgados se nós fizéssemos isso. O problema é que a gente não nos examina. Nós gostamos muito de examinar, porque examinar é mais fácil, e se auto-examinar é mais difícil. Porque quando nós nos examinamos, nós minimizamos os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não, eu tenho esse defeito, mas não é tão
grande assim. Aí Jesus vai dizer: ô cidadão, oi, vai, tira a trave que está no teu olho. Tira. Queridos, esta é uma grande realidade para nós. E o desejo de Deus é que nós de fato assumimos um compromisso com Ele como igreja de um Deus vivo, uma igreja que não baixa a cabeça, uma igreja que não retrocede, uma igreja que não tem desejo de voltar, uma igreja que tem o entusiasmo e a empolgação e a motivação do Espírito Santo para dizer: eu estou com a mão no arado, está pesado, porque a terra é pesada, está pesado, mas eu preciso terminar esse trabalho aqui, eu preciso terminar. E o próprio Jesus disse: olha, a seara é grande, mas pouca gente quer trabalhar. Peça ao Senhor, peça ao dono da seara que envie mais trabalhadores. E o dono da seara tem convidado homens, mulheres, jovens e adolescentes para trabalhar na sua seara. Lembra da parábola da vinha? Foi à praça convidar pessoas para o trabalho. Uns já estavam no trabalho primeiro, outros foram por último para o trabalho, mas o Deus justo pagou o mesmo salário para todos aqueles que ouviram a sua convocação e trabalharam. O seu trabalho, aos olhos humanos, ele pode ser sim voluntário, mas aos olhos de Deus, ele será pago centavo por centavo na moeda do céu, recalcada, sacudida e transbordante. Deus é justo, Deus vai te pagar por tudo que você fizer para Ele. Tudo o que você fizer pelo reino dele terá uma recompensa que aos olhos humanos aqui será incalculável. Eu estou fazendo voluntário. Aos olhos humanos sim, aos olhos de Deus não. Tem pagamento para isso, tem recompensa para isso. Jesus não chama ninguém para ser escravo. Jesus chama pessoas para servir sim, mas para se tornar amigo, para se tornar herdeiro. Quem é o patrão que chama um funcionário e fala: trabalha para mim que você vai ser o meu herdeiro? Cristo é diferente. Vem trabalhar para mim, se torna o meu amigo, eu vou te dar uma herança incorruptível, que não ferruja, que a traça não corrói, que o ladrão não mina, não rouba. Cristo tem o melhor para nós, o melhor para nós, o melhor de Deus ainda está por vir na minha e na tua vida. Não nos apeguemos com as coisas vis daqui, passageiras, transitórias, que pessoas mortas espirituais correm atrás, se matam, se corrompem, destrói por elas. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Miqueias, no capítulo 12, no verso de número 20, ele vai dizer: olha, aqui não é lugar de descanso. Não é lugar de descanso aqui. Vamos apressar, vamos caminhar, porque o que há aqui é corrupção. Sim, o que há aqui é corrupção, diz o profeta Miqueias nesse versículo. Queridos, a esperança do homem que deposita a sua confiança em um sistema, em uma pessoa, em alguma outra entidade ou instituição, eu quero dizer para você que isto está na mão do maligno, governado por Satanás.
chamados para fora disso, a eclésia, os cristãos, a igreja, chamado para fora de um sistema corrupto e perecível. Isso é forte, isso não é qualquer coisa, isso é privilégio que Deus nos deu. Eu quero nesta noite perguntar se tem alguém que quer fazer uma aliança com Jesus, que ouviu a palavra dele nessa noite e quer dizer: sim, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo, porque eu quero pegar no arado e eu quero que o Senhor me dê aquilo que eu, trabalhando a minha vida inteira, não vou conseguir, porque a vida eterna não é comprada com ouro, não é comprada com prata, mas com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que perdoa, que paga o preço impagável pelo pecador, por mim, por você. Se tem alguém, dê um aceno. Se tem alguém que queira fazer uma aliança, fique de pé em nome de Jesus. Se tem alguém que queira fazer uma aliança, entregar a sua vida a Cristo, eu estou hoje ofertando para você Cristo. Não é a religião, não é a placa Assembleia de Deus, é o Deus que a Assembleia de Deus serve, é o Deus que a IADS Jardim Paraíso serve, é a igreja, é o Deus que esse povo adora, é o Deus que esse povo venera, é o Deus que esse povo nutre um relacionamento com Ele. Nós estamos nutrindo um relacionamento com Deus. E eu quero convidar você que deseja ter um relacionamento com Deus, um relacionamento aonde você é ouvido, onde você é atendido, onde você é compreendido, onde você é suprido, onde você é abençoado, aonde você é respondido às suas perguntas, aos seus questionamentos. Vinde vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Olha o convite de Jesus para a humanidade, é este: venham. Alguém diz que um pecador que não aceita a Cristo não será condenado porque rejeitou, não será condenado pelos seus pecados, será condenado porque rejeitou o perdão de seus pecados. Então, meus irmãos, o que Deus tem para nos dar é o melhor. Pensemos nessa palavra, e a hora que nós precisarmos dar o nosso melhor para Deus: Senhor, está frio, mas eu preciso orar. Senhor, está frio, mas eu preciso fazer a tua obra. Senhor, está difícil, mas eu preciso permanecer. Eu não vou olhar para trás. E o Senhor Deus vai ser glorificado e vai te abençoar e cumprir o propósito da tua vida. Deus, no nome de Jesus, eu oro por mim e por todos os teus filhos e peço que a bênção de Deus continue sobre nós, continue sobre aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que sejam fortalecidos, que sejam curados, que sejam, meu Deus, abençoados, restaurados, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Pai, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Eu retorno a palavra ao pastor.